Deus nos dê boas tardes. Eu vou atrever-me a falar em mirandês. As pessoas que estiveram em Miranda já sabem a razão. Aqui explico-a rapidamente. Antes de mais, seria uma traição vir apresentar um livro em mirandês e falar-vos na fala grave, na fala fidalga. E depois também porque estamos habituados a olhar para as línguas do ponto de vista de quantidade de falantes. Nós em Miranda gostamos de olhar para a língua do ponto de vista da quantidade de entendentes. O mirandês é uma língua falada por muito pouca gente, mas é uma língua que, se assumirmos que os que falam espanhol e que os que falam português entendem mirandês, que é uma língua que está ali entalada no meio e a meio caminho, estamos a falar para um universo de 700 milhões de entendentes de mirandês. E, portanto, não sei se estes 250 livros da edição se conseguirão ser. E depois também, de certa forma, é um pouco usar a tática do doutor Libório, do Porto. Se eu falar com convicção e esbracejar bastante, vocês apanham uma aqui, apanham outra acolá, e depois o homem falou muito bem. Sim, senhor, muito bem. E, portanto, em mirandês que vos vou falar. Como não tenho os dotes oratórios destes ilustres companheiros de mesa, tive que preparar o improviso. Chamei-lhe La Morgada del Praino. El Praino em mirandês significa planalto. Miranda fica num planalto. Aos mirandeses que hoje estamos aqui, venimos a saber de uma dívida de 150 anos de bilha. E a verdade, das letras portuguesas em geral, e perdonemos la pouca vergonha, Camilo Castelo Branco em particular, e há 150 anos que tinha uma dívida à língua e ao povo mirandês. E aquele povo mirandês não é o povo do concelho do que é hoje o concelho de Miranda, e é o povo do antigo território medieval da terra de Miranda, que abarca o que hoje é o concelho de Mogadouro, o concelho de Bomioso e Miranda do Douro. Quais abarcava o Pocinho, também, e quais abarcava também Belver, quais vos arrebanhávamos também. E para ser franco, a dívida também é com a verdade. Explica-se de breve. Há 200 anos, em 1815, quando Calistro Eloy de Silos e Benavides de Barbuda nasceu, aos que girdes um cachico mais cerca, há 150 anos, quando ele nos foi apresentado por Camilo, seria quase impossível que um homem do praino mirandês, os Caçarelhos, que não está muito longe do centro geográfico do praino, um homem do praino, então, não tuviça de aprendido e não falasse a língua dos seus. Quer dizer, a língua primeira dos seus, a mirandesa. Porque naquele tempo, como hoje, os mirandeses sempre foram bilíngues. Serviam-se do mirandês para o campo, o lar e o amor, como disse o José Leite de Vasconcelos quando lhe apresentou o mirandês ao mundo, também há mais de 100 anos, e serviam-se do português para falar com os de baixo. E eu aqui não resisto a dizer que a Miranda, e já contei isto outras vezes, estamos num praino, e então os que são de fora, saiam do norte, saiam do sul, saiam de onde foram, são de baixo. E há muito tempo que dizemos isto. Não sei se estamos a falar só de acidentes geográficos. Merecia uma tese de doutoramento, um estudo sobre isso. Ora, não se pôde amouchar que Calistro falava mirandês. Mas vamos que Calistro, fidalgo que era e com o feitio renegado que tinha, não falasse mirandês, ainda vá que não vá. Mas então a sua teadora, quem será capaz de nos convencer a nós, os mirandeses, que a morgada de Trabanca, também ela, nascida e criada no praino, dunha de uma singeleza e legitimidade sem parelha, sempre ao redor das piticas e dos cochinicos, então algum dia nós, os mirandeses, nos fintamos com uma mulher dessas, uma das nossas, há 150 anos, e passando todos os tormentos que passou, então nessas aflições todas, e nenhuma palavrica deixava escapar a mirandês para desopilar os fígados. Assim todo, que nada se atormente. Allá diz o dito decideiro, e a melhor dívida velha que o pecado novo. Ao mundo dá muita volta,
e a dívida já está paga e paga com juros. En bona hora, la Casa de Camilo i la Câmara Municipal de Famalicão claredoram os lucros e também as dívidas ao mestre, e de certa forma também com a UPA, com a ajuda da Câmara de Miranda do Douro, que também ajudou, en bona hora, e vamos dizendo, terminaram a pagar a dívida. E tal como diz outro dito desideiro, não há fame que não deia em fartura. Hoje não temos só a Calistro e a Teodora, sem os peitos atafanhados com tanta fala fidalga, mas também Lopo de Gamboa, Brás Liobato, Paulo de Figueiroa, a senhora Dona Temásia, a se defender os seus galardões de viúva de tenente, las rapazas do desembargador Sarmento, com as suas xaldroquices, e quais parecem possível, mas é verdade. O senhor doutor Libório, ele mesmo, derriba da tribuna, allí, faz a sua alicantina sobre a reforma das cadenas na língua, e eu vou dizê-lo assim para que o senhor doutor Libório e os herdeiros não se enrabiem. Faz a sua alicantina na variante portuguesa da antiga língua da corte do Reino de Leão, quer dizer, na língua mirandesa, ao mirandês. Para os que não estão tão achegados a isto, ao mirandês e a variante portuguesa, que se fala deste lado de cá, da família das línguas estorlionesas, que vão desde as Astúrias e o que foi antes o Reino de Leão. Deste lado chama-se mirandês, do lado de lá chamam-lo leonês, estorlionês, asturiano. Também não resisto a dizer isto, e é como os franceses com o queijo. Sabem perfeitamente que é queijo, chamam-lhe fromage. Do lado de lá também sabem bem que é mirandês, mas chamam-lhe leonês. Pois é verdade, a queda de um anjo traduzida para mirandês. Convites destes, nos tempos em que estamos, não se lhe pode dizer que não. E como os calistros da Miranda de hoje andavam ocupados com outros bolos, ou andariam em viagens por essas Europas, tuvo que ser este Brás Liobato das letras mirandesas, este que vos fala, a chegar-se alantre. Dos textos clássicos da literatura portuguesa traduzidos para mirandês, e tirando-se uns poemas e uns cachicos ao calha, que se conheça a tradução dos Lusíadas de Camões, Lamanchais, de Fernando Pessoa, e há também os 4 Evangelhos, todo por la mano de Amadeu Ferreira. Haverá que dizer que o doutor José Manuel já explicou que esta ideia de traduzir a queda de um anjo para mirandês também nasceu de uma conversa com Amadeu Ferreira, de maneira que, de certa forma, pode-se dizer que Amadeu Ferreira também tem la mano nesta tradução. A ver qual ia de vós agora o que se atreve a dizer que está mal feita, sabendo que tem la mano de Amadeu Ferreira, está bem? E de maneira que foi assim uma espécie de atrevimento, se caradote, a botar-me eu a traduzir ao mestre. Mas não cuideis que não me tremeu a peixarina. A uma sempre era traduzir Camilo, e a outra, uma coisa ia traduzir as falas de Dona Teodora, que muitas vezes, por clavículo de mudar, saía nas palavras ou na sintaxe. Outra coisa ia poner ao senhor doutor Libório a falar a língua dos pastores do praino mirandês. Se me permitir a comparança, e é tão custoso acamar a língua mirandesa a las tiradas repolhudas do senhor doutor Libório, como custoso foi acamar as pantalonas de Saragossa de Calistro, aquelas que arrematavam ao fundo com as abotonaduras de madrepérola, acamar essas pantalonas aos escanhos do Parlamento de Lisboa. Não dão muito citre, e uma coisa difícil. E eu escolher-lhes um exemplo mais ou menos atual. Imaginai que estavas a traduzir um dos discursos de agora do Parlamento para uma língua simples e singela, e vos aparecia lá inconseguimento. Comigo que dizeres. Ou escolheres ainda mais, comigo que dizes inconseguimento em português. Não lhe façam. E eu não quero, mas também não serei capaz de me meter a dar sentenças sobre as qualidades literárias de Camilo e muito menos do esbarrulho de um anjo. Tampouco quero nem puxo contar-vos as dificuldades todas, que las houve e moitas, da tradução, nem das escolhas que foram fazidas. Como exemplo de todas as escolhas, digo-vos um cachico sobre a tradução do título. A queda de um anjo, ao esbarrulho de um anjo.
Anjo era de caras. E não havia muito que inventar, aquela palavra mirandesa e ela mesma. Mas para queda, a escolha podia haver sido outra. Há mais que uma palavra mirandesa para queda, que a Miranda sabemos muito bem o que é cair e ainda sabemos melhor o que é levantarmos-nos. Podia haver sido caída, a caída de um anjo, chimpa, a chimpa de um anjo, e mesmo o tombo de um anjo e outras. Mas penso que nenhuma delas nos deixava assim muito satisfeitos. Teremos muito cuidado e em conversa com Carlos Ferreira, que é um amigo e hermano de Amadeu Ferreira, sempre lhe procurei, a ti que te parece, pá, bota-me aqui um palpite. Meteu-me o esbarrulho delante dos joelhos. Esbarrulho, a mirandês do verbo esbarrulhar, quer dizer desmoronamento, desabamento, ruína, destruição, queda. Geralmente de paredes, de casas ou de outras construções. Pensei cá para mim, Tati, e é mesmo isto. A uma ganhava um cachico de afastamento em relação ao português e a outra, de certa forma, apontava mais as luzes para o processo e não tanto para o resultado, ao fim de contas, o que tratava a novela de Camilo. E é que, pois, esbarrulho a mirandês e é quase uma palavra, a ver como é que digo isto a mirandês, onomatopaica. Ora, escutai bem. Esbarrulho. Sentistes ao ruído sordo das pedras a bateram umas nas outras enquanto os caíam? Sentistes-las bem? Não vos maço mais o chico do ouvido. Deixai-me para acabar o mais importante. Agradecer à Casa de Camilo, da par com a Câmara Municipal de Famalicão. Também hei que agradecer ao Dr. João Luís Sequeira, que é o diretor da Casa Miguel Torga, em Sabrosa, que também teve parte no Garoto. A formidável lembrança que tiveram e o agradecimento, e é meu, a meu nome personal, mas cuido que também o pude fazer em nome de todos os mirandeses. Camilo Castelo Branco, e ele está ali, não me deixará dizer mentiras, cuido que darei contento de ter uma das suas obras escrevida em mirandês. La língua, torno a dizer, da corte do reino de Leão, que ele ventre que nos pariu e de onde nasceu Portugal. Talvez nunca haja dispensado que Dom Afonso Henriques, o primeiro rei português, como bom neto do rei de Leão, estava capaz de falar-lhe honestamente, não? O que vos parece? Talvez. Pensei um bocadinho nisso. Para nós é um gosto e uma prova muito grande de estar aqui e de ter lugar nesta festa. Deus vos lo paga a todos. E para a língua mirandesa, ter a queda de um anjo traduzida e um marco e um passo-alantre muito importante. Tão importante ser, até eu me estrevo a meter a escritório e a experimentar-vos, dizer-vos dessa importância com uma comparança, que é a maneira que os mirandeses temos de dizer metáfora. Imaginai que a língua mirandesa é ela mesma a morgada de Trabanca, Dona Teodora de Figueiroa. Se comparam a comparar a língua mirandesa ao protagonista, a herói de conta, a Calistro, mas a Miranda e a Bragança há 150 anos estamos tão farticos de calistros e de todos os calistros que temos comido por este tempo atrás. Está a subir bem entre o Dr. Júlio Rodrigues. Ouve-se bem o que digo, estamos farticos dos calistros. A Dra. Júlia Rodrigues e é uma ilustre deputada eleita pelo Círculo de Bragança, que é a Calistra dos tempos dois. Se culpai que vos o diga também, já eles tivemos bônus. E eles hemos tenido bônus, mas tão guapos e tão pimpones, nunca os havíamos tenido, de maneira que estamos todos muito contentes. A comparamos então a língua mirandesa com a morgada de Trabanca. E é uma coisa que não custa muito. Ora, reparai se os adjetivos sirvam para as duas. Simples e singela, mas também rija e resistente. Séria, honesta, fiel, trabalhadeira, afeita a las coisas de casa e do trabalho do campo. Sem penduricalhos nem enfeites para presumir como as outras, mas sem nunca lhe perder o tino a las pistas de ouro
e a riqueza que sabe que tem guardadas na fardelica em casa. De ambas a duas com a vida dura e custosa, quais esquecidas de la nobreza del sangre. Els Figueroas para Teodora, el reino i la cort del Lleão per la llengua mirandesa, hermana de les filles ibèriques de seu pai, el llatí, i ella mesma, sí, uma das últimas, talvez a última, frol do Lácio. Ora, esta tradução, salir del praino e traduzir Camilo, e é mesmo isso, e é salir del praino e dar de caras com as modistas, neste caso da língua mirandesa, não dou de cara com as modistas de Penafiel, mas dou de cara com os modistas de Famalicão. Esta tradução é quase como poner-lhe la saia de balão à língua mirandesa, à la morgada del praino. E com estas e com outras como estas, com estas traduções que a senhora Morgada, ao diamante em bruto, como dizia Lopo de Gamboa, que de vez em quando também las dava acertadas, e bem podia estar também a falar da língua mirandesa, a senhora Morgada queda com a cinta mais delgada, encolhem-se os pés, os quadrilhos quedam mais anchos, ambrosa-se a pele, branqueiam os braços, escampa-se a cara com o grifo do pelo. Ao traduzir Camilo, toda ella ganha ao andar uma certa maneira e doneiro que lhe vai tão ao natural como se houvesse sido criada por salas e praticado as voltas da dança. Ella mesma, mirando para ella, pôde agora dizer: e eu assim estou mais bem, isso é verdade. As línguas, na verdade, tal como as mulheres e a natureza, também são um segredo. Agora sim acabo. E tal como o mestre, sem vos deixar nenhuma moralidade. Mas ainda assim, dou-vos algumas novidades. No aviso da segunda edição, Camilo disse que não havia tido tempo de escogitar que caminho haviam levado as personagens e era essa a razão para não haver emblume novo. Pois se ouvisse falado com nós, perdi essa razão. De mãe de Barbuda e de Egas de Barbuda, aos filhos de Calistro, temos pouca notícia. Sabemos que estrampalharam muito mirandês pelo mundo. O que sim vos podemos dizer com certeza é que Barnabé, o filho da morgada do Praino, Barnabé criou-se à la borda das ribas do Douro, entre as faias e os fresnos do Praino mirandês, ao som da gaita de folhas e do bater dos palos dos dançadores. Tuvo família e espargiu-la por todo o Praino. Deixou aos filhos a língua que havia herdado de seus pais e ainda hoje eles la falam até que Deus e os próprios mirandeses querem. Também lhe deixou a direitura, a seriedade e o amor ao trabalho de seu mãe. E também lhe deixou cachique do pícaro e trauliteiro de seu pai. Esta é um agente formidável. Saca pão das pedras para fazer bolhas doces. E acende lumes em todos os lugares para acalcer ao menino Jesus na noite de Natal, enquanto espera a seu dia para lhe dar as boas venidas ao Deus Sol, com carochos, velhas mascarados, aos brincos e aos olhos pela rua. Allá andam ainda hoje todos pelo praino, aonde, claro, também vai havendo uns herdeiros de mestre escola metidos a tradutores. Nem vós imaginais o gosto e a honra que é poder-vos dizer desta proa que temos em ser mirandês. Muito obrigado pela paciência que tivestes a me escutar.